Detentora de uma escrita recheada de uma ironia reflexiva, abraçada por uma alta carga poética, com vocês, Elisa Lucinda. Boa noite. Elisa, quando você começou a escrever ficção? Eu comecei a escrever ficção. Uma pergunta ótima. Eu não sei se você sabe, mas a poesia é considerada ficção como gênero. Eu fiquei chocada quando eu soube, porque a gente acha a poesia tão confessional, mas ela é ficção porque ela não pode, ela tem que ter essa liberdade, né? Eu digo, sou uma menina de rua, tarará, sou uma menina que a mãe abandonou, não tenho dedinho, e isso é ficção, né? Porque na verdade eu estou me colocando no lugar do outro. Então, só um dado assim, eu quando soube que era ficção brasileira que eu fazia, eu fiquei muito impressionado. Mas a ficção dita como nós conhecemos, que eu creio que seja a indicação da sua pergunta, eu acho que eu comecei a escrever em 2004, eu comecei a escrever, eu publiquei contos de vista. Mas eu tinha tido um trauma, porque uma mulher que estudava comigo, que estudou comigo na universidade, quando eu morava em Espírito Santo, ela era uma pessoa super, um clichê quase, de uma certa forma, do que eu achava de que era intelectual, clichê no meu pensamento. Mas ela era uma pessoa realmente muito informada, criou uma revista de literatura e tal. Eu conferia a ela muito respeito, né? Atribuía a ela. E então, ela tinha dito para mim, eu mostrei meus contos, eu tinha, sei lá, 18 anos, 19, 20, lá em Vitória, 20 e poucos anos. E eu mostrei, ela falou, Elisa, não, seu negócio é poesia, você não tem jeito para contos. Eu estranhei, porque eu sou boa contadora de história, mas eu gosto de contar história, não sei se eu sou sempre boa, mas funciona o negócio, porque eu sou herdeira também dos griots da nossa história, né? Os negros são grandes contadores de história. Então, eu achei estranho, porque eu também sou narradora na poesia, sabe? Eu também sou contadora de história ali. Mas ela falou, eu estou falando isso hoje, na época, eu fiquei muito, aquilo pegou, bateu mal em alguma insegurança, e eu não publiquei, acreditei nisso. Até em 2004, quando cada vez que eu contava uma história que tinha acontecido comigo, alguém falava, escreve isso, escreve isso, escreve isso. Então eu fiz o Contos de Vista, que eu amo Contos de Vista. Só tenho boas notícias de ter escrito aquele livro, quero até fazer outros. E aí desinvestei assim nessa onda de escrever muita crônica, escrevo muita crônica, onde você também pode permear no espaço de ficção um pouco mais restrito, que acaba sendo testemunho do cotidiano, mas também pode trilhar ali, escrever Carta ao Tempo, Carta ao Meu Amante, que é o céu de Brasília, Carta ao Mar. Eu considero quase um heterônimo que escreve essas ficções, digamos, né, de que ama, amante das coisas, né, que não sejam humanas. Bom, até chegar agora no... Estou demorando muito na resposta? Até chegar agora no Fernando Pessoa, O Cavaleiro de Nada, que é um livro, assim, que eu estou muito orgulhosa de ter escrito, e aí escrevi algumas peças e tal, mas assim, eu estou orgulhosa de ter escrito Fernando Pessoa, O Cavaleiro de Nada, que é um livro, vou até querer mostrar aqui, porque eu trouxe. Ele é um livro assim, eu fiz uma autobiografia não autorizada do Fernando Pessoa. Então, assim, foi uma viagem em primeira pessoa que eu escrevi toda a história dele. Pouca gente sabe que ele passou 10 anos na África, sabe? Ele ficou de 6 a 16 anos morando na África do Sul, sabe?
ninguém passa 10 anos na África impunemente. Ninguém sai de lá sem um pouco de África no coração, no peito. Então, e ele escreveu muito pouco sobre lá. Mas, assim, foi muito bom ter feito o livro. E ali eu acho que eu experimentei muito a mão da ficção quando eu precisei, por exemplo, a avó doida dele, Dona Felícia. Pouca gente da família, ninguém fala do doido. Doido a gente esconde, né? Doido você esconde, doido, grande doido, fez essa façanha. Você não tá doido, você esconde. Então, o doido, a única coisa que eu tinha é que ela era doida e que gostava dele e que fugiu do hospício. São coisas que eu vi. Eu tive que desenvolver essa velhinha toda e eu amei. Muita gente adora a avó de Lisa e foi onde eu fui mais ficcionista, sabe? Então eu me senti muito aprovado. E o livro está agora concorrendo ao prêmio de São Paulo de Literatura. Eu desconfio que eu sou a única negra concorrendo, porque esses lugares não têm negros, sabe? Nós somos, os escritores são invisíveis. Se eu ganhar o prêmio, que eu estou concorrendo com os outros e tal, todo mundo tem a mesma chance. Eu quero dedicar aos escritores invisíveis, negros, invisíveis desse Brasil, porque, enfim, é um assunto que faz esse melanina existir, né? Então é isso. Então, assim, eu me sinto muito à vontade na ficção. Agora eu quero fazer um romance, já estou com metade do outro escrito, já estou animadíssima, porque é um espaço de liberdade incrível, né? Ótimo. Elisa, no seu processo de escrita, o que vem primeiro? O tema ou a história? Olha, o que vem primeiro pode variar mesmo. Pode variar mesmo. Eu adoro história, eu adoro gente, eu adoro as coisas que acontecem. Então a história muitas vezes me pega, porque eu acho que a realidade exubera, a realidade tem o poder de produzir cenas. Você fala assim, não é possível, nem vou escrever, porque vou dizer que eu estou viajando, que eu fumei alguma maconha maravilhosa e que eu escrevi esse negócio aqui, inventei, sabe? E não inventei, às vezes a realidade, você não acredita naquela realidade. Aconteceu uma cena, posso contar? Aconteceu uma cena muito incrível. Eu estava numa época com um namorado, e com esse namorado que estava meio dividido numa situação, uma complicação de amor. E aí nós dois com um assunto, que era nós dois sem falar. E um frio, a gente andando no frio da cidade que a gente estava e tal, e aquela pessoa entre nós que é o assunto. E aí o que eu queria que ele parasse com aquela loucura dele e assumisse essa história de uma maneira melhor e tal, menos, enfim. Então eu tô ali. E o negócio meio parecendo um fim. Aí eu falei, sabe de uma coisa, eu não vou fazer nada por isso. Eu não vou facilitar, entendeu? Eu facilito a beça, boto um monte de texto como tapete, botei e fiquei quieta. Eu fui andando, deixando o silêncio fazer seu serviço, que o silêncio também faz. Aí estou eu andando, de repente passa um homem, um senegalês, e passa por nós dois, que estamos de braço dado por causa do frio mesmo, mas aí o senegalês, do nada, que eu nunca vi na minha vida, falou, oi, eu falei, oi, aí eu falei, acho que eu quero dizer bem-vindo, né, se ele for um refugiado, tem muitos senegaleses refugiados nesse estado, e aí eu falei, eu quero dizer bem-vindo. Aí ele falou, poxa, é verdade, os caras começaram a falar disso, né, dos refugiados. E aí logo depois eu vejo que ele voltou. Eu falei, o senegalês voltou. Aí esse meu namorado falou assim, você quer uma bala? Ele falou assim, não, eu quero sua mulher, é linda, é sua, se não for. Se você não quiser, eu vou querer. Eu escreveria esse senegalês, eu adoraria criar esse homem para passar. Só na ficção que vai passar esse homem. Mas passou na minha realidade. E aí adorei. Aí ele não acreditou o que ele falou. Ele perguntou se eu sou sua mulher. É assim! É assim! É assim porque, sabe? Daí ficou. Aí ele falou, não, por nada, que se não fosse sua eu ia querer, achei ela linda.
Ainda tinha que ser alguém outra cultura, que um homem brasileiro quer fazer isso, inclusive é bem machista, porque ele não considera se eu vou querer, só considera se o homem quer, se não quiser é dele, ele tem certeza que eu vou querer. Mas esse é outro assunto. O que eu quero dizer é que a realidade, muitas vezes, se apressa. Então, uma cena dessa, eu corri e escrevi. E minha vida é cheia dessas cenas, eu gosto disso, me exponho o ao vivo que a vida é, ao inédito, sabe? Eu adoro, porque eu sei que é 50%, sabe? A miséria e a fortuna, sabe? O amor e a solidão, é tudo para mim 50%. Tudo pode acontecer a qualquer momento, até o último momento, sabe? E o tema, mas muitas vezes eu falo uma coisa, sabe? Eu fico assim, essa coisa sei lá, de maltratar a criança, eu quero escrever sobre isso. Entende? Eu pego um tema, você pode... essa coisa de... Enfim, um tema eu mesmo me encomendo um poema sobre aquele tema. Então acho que não tem muita competição não, sabe? Não sei. Para mim deve ser até meio a meio, eu nunca pensei. Eu acho que os dois me pegam. Eu quero sabe, poder traduzir em literatura o que eu vejo. Eu adoro fazer isso. Adoro. Para Elisa Lucinda, para que servem as ficções? As ficções, as histórias fictícias. Numa conversa com a Conceição Evaristo, a gente chegou à conclusão de que a ficção existe para preencher lacunas que a realidade nos deixa, né? Para Elisa, para que servem as ficções? Para a gente navegar no impossível, né? O impossível, por causa do impossível, nós criamos Deus. Né? Ninguém pode comentar e tal, eu também não acredito, mas eu sei. Também não acredito que isso seja verdade, mas eu sei, mas a razão é muito implacável e conclui que Deus é o maior delírio da humanidade. O grande delírio, esse de um Deus, um cara sentado, responsável. Entende? Essa coisa humana que o homem pensa acima dele, né? Deus está vendo eu me masturbar e vai brigar comigo. Viagem. Pura viagem, dando nome às suas culpas, né? Então, eu acho assim, muito... por causa disso nós criamos, então, porque a gente não pode, no impossível, a gente criou um cara que faz tudo impossível para a gente. Certo? E muitos milagres que eu acho que são possíveis na vida acabam sendo atribuídos a esse personagem que o Fernando Pessoa disse que é o amigo invisível dos adultos, que é Deus. Minha mãe falava assim, ai meu Deus, podia arranjar uma faxineira para mim, que eu tô... Deus tem que cuidar de guerra, a criancinha que sofre, e a empregada da minha mãe, a faxineira da minha mãe. Enfim, e muitas coisas que as pessoas pedem. Meu Deus, Deus tinha que ajudar a achar a tampa da minha caneta, minha mãe. São coisas assim, é um amigo invisível, meu. Ninguém pensar que Deus vai se ocupar da tampa da caneta, por favor. Aí você acha, graças a Deus. Fora os subalternos, dos quais eu sou devota. Eu, por exemplo, eu sou devota do São Longuinho, eu preciso, perco muita coisa. Pulo o tempo inteiro, dou 3 pulos. Mas é tudo viagem, eu sei que é viagem. Então eu acho que a ficção, ela dá essa garantia de que você pode, ali você pode, e a gente acredita. Isso é tão doido, é um pacto entre o autor e o leitor, entre o ator e o público. Fazemos esse pacto. E nós acreditamos, ninguém quer sair dali. O combinado foi isso. Tanto que, com o tempo, as coisas se solidificam, que ninguém duvida que existiu Gabriela, ninguém duvida que existiu Dom Quixote. Nós tratamos Dom Quixote como um personagem histórico, eles vão se calcificando no tempo, que você não acha que como não existiu Dom Quixote. No tempo do Dom Quixote, que tempo do Dom Quixote, gente? Não tem tempo. No tempo do Dom Quixote, né? E Alice, vários clássicos que ficaram como verdadeiros na nossa história. Né? Verdadeiros. Eu acho que as ficções servem também para nos traduzir, essa navegação do impossível acaba explicando mais nossas subjetividades e a nossa multiplicidade, né? Eu adoro que exista ficção, adoro.
adoro mesmo porque nesse livro do Fernando Pessoa me falaram, o Mia Couto, que foi o apresentador, o prefaciador do livro, ele falou com muita honra, ele falou assim para mim antes, né, Elisa, não sei isso não, você vai fazer uma autobiografia de um cara gay, branco, português, fechado, a ideia que você tem que Fernando Pessoa, sabe? Outra cultura total, você negra, brasileira, cheia de holofotes, não sei, enfim, é muito antagonismo. E aí mesmo que eu gosto de viajar. Quando fui fazer uma novela que eu fazia a Diva, novela do Miguel Falabella, Aquele Beijo, lamentei que aquela novela não passou mais tarde. Novela muito interessante. E uma das poucas novelas com tanta, eu lembro que com o Miguel Falabella, mas foi a única cena que eu assisti na minha vida, que eu participei na minha vida, em que eu contracenei com 5 mulheres negras e não estávamos numa senzala. Sabe? Era um apartamento chique em Ipanema. Era eu, Sharon, a Zezé Barbosa, me lembro mais, fizeram mais 2 e tal, negras nessa cena. E aí, agora assim, mas enfim, mas foi uma cena, uma das cenas inesquecíveis. E uma coisa interessante nessa novela é que eu ia fazer uma pessoa má, uma vilã. Eu falei, eu vou fazer uma vilã, já que estou com oportunidade, vou fazer uma vilã com oportunidade, né? Você poder exercer aquela doideira que todo mundo é também, sabe? Então, eu pensei, eu vou fazer uma vilã linda, eu quero que ela seja simpática, bonita e má. Por quê? Aí isso em homenagem às pessoas, às dores, às coisas que eu sofri, de onde eu não esperava. E isso é muito comum, porque você não leva normalmente facadas ou agressões de, assim, eu estou falando na vida no sentido metafórico, ser agredido ou traído por pessoas que te avisam, sou má, você vai ver, a pessoa vem enredando, bonita, linda, até te fuder. Enquanto isso, você está achando que está tudo certo. Claro, né? Então, eu falei, vou fazer isso, não quero fazer. Aí, sabe, você recebe a sinopse, ela é má, vai mandar matar a irmã, já começa com aquela cara de má. Sem graça, né? Eu não ficaria perto de mim, se eu já me apresentasse como má. O grande lance do negócio é outro. Irmã querida, manda matar. Então eu comecei, no espaço da ficção, você também dá uma ajeitada como é que eu vou dizer? Você pode dar uma ajeitada no mundo que você imagina, pode propor coisas, né? É um espaço muito interessante, é incrível. Às vezes quando eu estou escrevendo, me dá até pena do público, assim, porque eu falo, é domingo, aí eu digo, pode ser sexta, eu achei bonitinho falar domingo, sabe? E o público nunca vai saber. Bobagem, não quer dizer nada, mas é uma loucura poder escrever assim, sabe? Uma vez eu escrevi assim num conto, meu pai desempregado, trazido, arrastado pelos empregados, eu não vi. Um conto, um dedinho de amor que a mulher manda cortar o dedo. Ela fala, meu pai desempregado, meu pai desmaiado, desculpe, sendo trazido pelos empregados, eu não vi. Mas quando eu não vi no final, o leitor já viu, sabe? Porque essa frase faz com que a cena se construa irreversivelmente na frente dele. Aí ele tem que desmanchar aquilo, sabe? Porque eu não vi meu pai desmaiado sendo trazido pelos empregados, eu não vi. Bom, é isso. O dramaturgo alemão disse recentemente, o René Polish, que a realidade tem sido tão invasiva que ele tem cada vez menos usado a metáfora na sua escrita e se utilizado mais na realidade nua e crua nas suas ficções. Em que lugar mora a metáfora na escrita de Elisa? Menina, a metáfora mora bem demais. Mora muito bem. Eu tenho muito amor pelos palavrões, sabe? Me dá uma pena dos palavrões que são censurados como esse. Foi agora por mim mesmo, porque, enfim,
é uma palavra tão necessária. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: eu acho que a metáfora é uma rainha para mim. Na base do meu pensamento cognitivo, intelectual e criador está a minha história com a poesia. Minha mãe me botou para estudar declamação quando eu tinha 11 anos. Então, de 11 a 17, eu tive um conhecimento do mundo através da poesia. Eu li Drummond, Manuel Bandeira, estudava, mas eu não estava sabendo o que estava acontecendo comigo. Isso foi a base, o meu jardim é feito disso. Sem contar que meu pai adorava figuras de linguagem. Então, ele falava da hipérbole. Então, você falava assim, ele falava, eu fui milhões de vezes ao centro. Aí dizia, minha filha, milhões é uma hipérbole. Eu não fui milhões de vezes, eu fui 6 vezes. Mas uma hipérbole é outra. Então eu aprendi assim. Ele falava, hipérbole, uma figura de linguagem. Eu vi uma mulher, assim, com um vestido. Eu sempre achei as figuras de linguagem lindas, sabe? E a metáfora era a rainha para mim. A gramática, a analicidade, que para mim sempre foi um país, sabe? Maravilhoso, onde eu gosto de caminhar e brincar. Assim. Faço poesia com objeto direto, conjunção. Isso é tudo assunto. Entra na minha poesia, como quando eu vejo. Já fui. Então. A metáfora, para mim, ela é como eu tive uma infância muito rica de natureza, e meu pai também sempre gostou de metáfora, e usava, sabe? Tipo assim, né? Sabe? Falava, por exemplo, eu tive uma ideia como um dia claro. Eu tive uma ideia como um dia claro, assim, sabe? Existem milhares de modos de se dizer isso. Então a metáfora, ela é a rainha da minha vida, porque eu estou sempre tentando traduzir aquilo, o vermelho dessa cortina, carmina o meu sangue, carmina a minha alma. Então, assim, eu preciso dizer o que faz essa cortina de teatro no meu coração. E é o trabalho que a metáfora vai fazer muito bem. Agora a gente vai passar o microfone para o público, lançar as suas perguntas, né? Vou pedir para que sejamos um pouco breves e objetivos por causa do tempo. Mas antes, enquanto o público está pensando na sua pergunta, vou lançar a última. Aqui. Uma delícia suas perguntas. Você faz logo disso um programa, eu quero ir. Elisa, para além do que você já falou até agora, por que você escreve? Eu sei ver assim, é meu jeito de ver. Eu escrevo para ver melhor. Desde menina, a poesia escolheu meu coração. Através de sua inconfundível mão, colheu e o fez, certificando da oportunidade e da profundeza da ocasião. Como era um coração ainda raso, de criança, que se deixa fácil levar pela mão, sabia ela que era fina, superfície clara, até então seria um dia fundo misterioso do porão. Desde pequena, a poesia fala ao meu coração. Escuto sua prosa, quase todo em versos. Escuta, como se eu fosse ainda miúda, e depois, só depois é que eu dou minha opinião. Desconfio que minha mãe me entregou a ela. Suspeita, desconfiança. Pode ter sido fato, se a mão materna, que já aos 11 me levou a aula de declamação, não foi de minha memória uma delicada ilusão. Desde pirralha e sapeca, a poesia esperta me chama ao quintal, me sequestra, apontando ao meu olho crepúsculo, fazendo-me reparar dentro da paisagem graúda o sutil detalhe do minúsculo. Distingue para mim a figura do seu fundo, o retrato da sua moldura, e me deu muito cedo a loucura de amar as tardes com devoção. Talvez por isso eu me entrelace, eu me abrace, eu me agarre, desesperada, às saias dos acontecimentos, almejando detê-los em mim, querendo fixá-los, porque eu sei que passarão. A poesia que desde sempre, desde quando analfabeta das letras ainda eu era, me frequenta, faz com que eu escreva para trazer lembrança de cada instante. Assim, desse modo, até hoje ela me tenta, e se tornou um modo, um jeito de eu fazer durar o durante, de eu esticar o enquanto da vida e fazer perdurar o seu momento. Desse encontro eu trago um verso
como um chaveirinho trazido de uma praia turista, um postal vindo de um museu renascentista, uma fotografia gótica de uma arquitetura de convento, um artesanato de uma bucólica vila, uma xicrinha, um pratinho com a data e o nome do estado daquele sentimento. É isso. A escrita, a poesia, uma lembrancinha moderna, quer dizer, um souvenir moderno, um souvenir eterno do tempo. Mas eu fiz essa poesia exatamente para responder essa pergunta quando me fazem. Eu quis perder a oportunidade, sabe? Gente que ganhou. Então, olha, gente, a gente está caminhando já para o fim. As perguntas de vocês. Tem alguma? Hoje estão muito emocionados. Pega aqui para mim meu livro do Fernando Pessoa, quero mostrar no vídeo, pode? Claro que deve. Ninguém pergunta nada? Então é meu habilido. Ah, esse é habilite. Habilite-se. Que Deus concatene minhas palavras. 3 indagações. Conhecerá alguém as fronteiras da própria alma, para que possa dizer: eu sou eu? O que é? O que é? Um pau de nervo duro, entrando no buraco escuro. É possível acolher e incluir sem concordar? A primeira. Dá para falar eu sou eu, porque eu é uma narrativa. A resposta de qualquer quem sou eu é uma narrativa. Quem é você? Sou Elisa. É um conjunto, é uma subjetividade. Posso dizer, sou Elisa, mulher de Salomão. Nem sei quem é Salomão, inventei. Eu sou Elisa, mãe da Camila, não sou mãe de Camila não, hein? Para não virar. Eu sou mãe do Juliano, na verdade. Enfim, eu posso ser o que eu quiser, eu sou Elisa. É você que vai fazer o caminho, cada dia responder de um jeito. A segunda, o nervo duro, deve ser um pau duro, né? Transando, não? Pode ser também dentro, não sabe? Dentro, não, quem mandou? Não, você mandou perguntar, eu estou respondendo, por isso que eu pensei. Não, pensei na origem do mundo. Que mais? O terceiro é possível acolher e incluir sem concordar? Eu não sei. Não sei, eu prefiro concordar com o que eu estou fazendo, né? E só se eu não souber, é possível, sem saber, é possível tudo. É possível até fazer o mal sem saber. Mais uma pergunta. Pois estão todos emocionados. Só mostrar o menino que está concorrendo ao prêmio. Carinha dele. Então, isso aqui é uma grande ficção mesmo. Fernando Pessoa, mas é verdade, tudo em cima da história dele. Fernando Pessoa, o Cavaleiro de Nada. A grande ficção é que eu escrevi como se fosse ele, na verdade eu não sou ele. Mas o resto é tudo verdade. Elisa, você já falou, acho que lá no início, o que é que você está escrevendo agora? Hoje, assim, você está indo para casa e está preparando. Estou terminando de organizar. Eu escrevi hoje, cabeças vão rolar. Escrevi hoje um texto em homenagem ao Chico César, escrevendo sempre, mas eu estou mais de trabalho, porque eu vou publicar agora, estou terminando de organizar a minha trilogia, que eu vou publicar agora em 2016, chamada Vozes Guardadas. São 10 anos sem publicar poesia, e tem sempre um projeto na frente, eu tenho metade de um romance já escrito,
mas que teve que dar um lugar para sair essa coletânea e tal. Então são 3 livros que eu vou publicar num só, no ano que vem. E estou terminando O Jardim das Cartas, O Livro do Desejo, O Milionário dos Sonhos. São 3 livros, assim, de uma poesia que estava guardada, e mais umas de atualidade, né? Eu não paro de escrever, adoro escrever, é quase sei lá, né, um processo de existência. Eu existo muito bem escrevendo, eu gosto, acho um exercício de liberdade. Luciana, de vozes guardadas, que você vai fazer sua trilogia, ou está concluindo sua trilogia, que voz você diria hoje, no dia 25 de novembro de 2015, para nós? O lobo, com palavras, me indicou com o verbo do olhar o caminho da floresta e nela nos perdeu. Encheu de versos meu pobre coração de poeta, com palavras me comeu. Bravo! Então a gente está caminhando para o finalzinho, uma última gongada, assim, ninguém tem mais uma pergunta, porque acho que a Elisa tem umas 2 minutinhos só, Elisa? Acho que nem isso mais, né? 2 minutinhos. 2 minutinhos. Para uma última, derradeira pergunta. O silêncio. Que maravilha. Gente, o objetivo da mostra é resgate e preservação de memória. Elisa sentada ali, naquela poltrona, e a gente filmando esse bate-papo, esse encontro que a gente teve, faz parte do processo de preservação da nossa memória, sobretudo dos nossos autores afro-brasileiros. A gente tem resgatado e tem preservado. E Elisa faz parte dessa nossa preservação. Elisa, muito obrigado pela sua presença aqui no Nova Dramaturgia da Melanina Situada. Tá bom? Ai, adorei. Parabéns, Melanina. Uma honra estar na sua mira.